Acontecimentos proféticos. Depois destas coisas, todos os que não conhecem ao Senhor Jesus Cristo como Salvador, cujos pecados não tiverem sido lavados em seu sangue, serão deixados na terra para passar pela tribulação. Mateus 25, de 10 a 12. O Evangelho da Graça de Deus, Atos 20, verso 24, que promete justificação pela fé em Cristo e o céu como lar eterno, já não será mais pregado. Aqueles que conscientemente rejeitaram esta grande salvação nunca mais terão outra oportunidade de serem salvos. Hebreus 2:3, Atos 13, versos 38 a 41. O Senhor guiará os seus santos à casa do Pai nas alturas. João 14, versos 2 e 3, Hebreus 2, verso 13. Após haver levado seu povo para a casa do Pai nas alturas, o Senhor os assentará à sua mesa e os servirá de alegria celestial. Lucas 12, 37. O tribunal de Cristo será estabelecido no céu, onde o Senhor se assentará como juiz. Existem 3 razões principais para haver um julgamento. Primeiro, para magnificar a graça de Deus em atender às nossas necessidades como pecadores. Isso mostrará quão grande foi na realidade a nossa dívida em razão do pecado, quando os pecados e falhas de nossa vida forem manifestados. Iremos aprender quão imensa é sua graça em passar por cima de tudo isso. A segunda razão é para que, em todas as coisas, seja revelada a perfeita sabedoria de Deus. Ele se identificou com seu povo. Naquela ocasião, ele responderá a todas as perguntas difíceis que tivemos acerca de nossa vida. Ele mostrará a razão por que as incômodas dificuldades foram necessárias para a nossa formação. A terceira razão é para que sejam determinadas quais as recompensas, galardões, dos santos e o lugar que ocuparão no reino. O resultado disso estimulará o eterno louvor dos santos de Deus. O caráter da sessão não será judicial. Não serão os pecados do crente que estarão em questão. Isto já foi resolvido de uma vez para sempre pela obra completa de Cristo na cruz. O conhecimento disto dá ao crente grande ousadia, uma vez que ele assegura que não será surpreendido pelo dia do juízo. 1 João 4, verso 17. O crente pode descansar em perfeita confiança na palavra de Deus, que é fiel e lhe diz que não entrará em condenação. João 5, verso 24. Romanos 8, verso 1. Mas as ações do crente, 2 Coríntios 5, verso 10, sua obra servil executada para o Senhor, 1 Coríntios 3, versos 9 a 15, seus motivos, 1 Coríntios 4, versos 4 e 5, Romanos 2, versos 15 e 16, suas palavras, Mateus 12, versos 36 e 37. E seu exercício pessoal, Romanos 14, versos de 1 a 12,
será tudo repassado diante do santo olho do Senhor Jesus Cristo. Tudo na vida do crente será manifestado naquele dia, tanto o que praticou antes, como depois de sua conversão. Isso revelará o que foi o ilimitado amor e a paciente graça do Senhor durante a vida do crente. Os crentes bendirão a mão que os guiou e o coração que planejou tudo enquanto aprendiam que seu caminho é perfeito. Salmo 18, verso 30. Nota: existem dois tipos de juiz. Cristo executará juízo no caráter Cristo executará juízo no caráter de ambos. Um tipo de juiz é aquele que está no caráter de alguém investido de autoridade para decretar a sentença em juízo sobre um réu culpado. Por exemplo, um juiz que atua nas cortes judiciais de um país. O cristão nunca se encontrará perante Cristo neste caráter de juiz. João 5, verso 24, Romanos 8, verso 1. O outro tipo é o juiz que atua como um árbitro, tendo o conhecimento suficiente para decidir o mérito de um determinado assunto, por exemplo, um juiz de algum concurso ou exposição de arte. Este tipo de juiz avalia a qualidade e beleza de uma determinada obra em exposição. É neste segundo caráter que Cristo é visto como juiz para com os crentes. Quando eu estiver diante do trono presente, coberto de adornos que não conquistei, então ao Senhor conhecerei plenamente, então saberei o quanto tenho e não sei. Nota: alguns poderão discordar disto, mas as Escrituras, 2 Coríntios 5, verso 10, declaram claramente que tratam-se das ações efetuadas por meio do corpo e não das ações praticadas após a conversão. Todos nós estávamos no corpo antes de sermos convertidos. Será necessário ter tudo manifestado na vida do crente, para mostrar que a inigualável graça do Senhor é tão grande que a tudo sobrepuja. Onde abundou o pecado, a graça abundou ainda muito mais. Romanos 5:20. Deve ser também lembrado que os santos estarão glorificados nessa ocasião e não serão manchados pelo conhecimento de tais coisas reveladas. Naquele dia aprenderemos de uma vez para sempre quão má é a carne, e isso tão somente magnificará a graça que nos buscou e nos encontrou. Ninguém estará apontando seu dedo a outrem. Todos terão sido levados para lá com base numa só coisa: graça, e tão somente graça. E então, ao descobrirmos, em meio a tudo isso, que Ele encontrará um motivo para nos galardoar, seremos vencidos por uma compreensão do seu amor e graça de uma forma muito mais profunda do que jamais poderia ser alcançada se não fosse tudo revelado a nós. Isso irá gerar as mais altas e vibrantes notas de louvor àquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Apocalipse 1, verso 5. Todos receberão uma recompensa. Cada um receberá o louvor vindo de Deus,
1 Coríntios 4, verso 5, Mateus 25, versos 21 a 23. Talvez existam 7 coroas que serão dadas como recompensa. A coroa incorruptível, 1 Coríntios 9, verso 25. A coroa de gozo, 1 Tessalonicenses 2, verso 19. A coroa de justiça, 2 Timóteo 4, verso 8. A coroa da vida, Tiago 1, verso 12. Apocalipse 2, verso 10. A coroa da glória, 1 Pedro 5, verso 4. A coroa de ouro, Apocalipse 4, verso 4. E a coroa dada aos que vencerem, Apocalipse 3, verso 11. Todos os santos celestiais, representados nos 24 anciãos, tomarão os seus lugares em tronos ao redor do Senhor no céu e, enquanto olham para o Senhor em toda a sua glória como Criador e Redentor, lançarão suas coroas e a si próprios aos seus pés em adoração e louvor. Apocalipse 4, verso 10. As bodas do Cordeiro, Cristo, acontecerão no céu. A esposa é a igreja. Os convidados para o banquete do casamento serão os amigos do esposo. João 3, verso 29. Os santos do Antigo Testamento. Apocalipse 19, versos de 6 a 10. Nota: é difícil situar com exatidão quando isso acontecerá. As bodas do Cordeiro. Será em algum momento após o tribunal de Cristo e antes da sua vinda. Tão logo o Espírito Santo e a Igreja, cuja presença na terra tem estado a refrear as paixões dos homens, forem tirados de cena, a corrupção e a violência se estabelecerão rapidamente. A moral será desprezada como o foi nos dias de Noé e Ló. Lucas 17, de 26 a 29. A iniquidade se multiplicará. 2 Tessalonicenses 2, verso 7. Mateus 24, verso 12. Nota: o povo de Deus é sal e luz neste mundo. Quando o sal, que antes da invenção do refrigerador era utilizado como conservante, for removido, a corrupção se restabelecerá. Quando a luz for embora, as trevas se derramarão. Mateus 5, versos 13 a 16. Após a verdadeira igreja ter sido chamada à glória, o sistema católico romano irá aparentemente congregar muitas seitas na cristandade, citadas como sendo seus filhos, Apocalipse 2, 23, em um sistema religioso corrupto chamado mistério religioso, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições. Trata-se da falsa igreja. Apocalipse 17, versos 1 e 2. Assim como a Igreja de Roma buscou no passado influenciar o sistema governamental, ela entrará novamente na arena política em uma campanha para reunir as nações da Europa Ocidental e talvez alguma da América do Norte. Países como Itália, Grã-Bretanha, França, Espanha e outros que desfrutaram da luz e dos privilégios do cristianismo sem fé em Cristo, sendo cristãos apenas nominais, estarão envolvidos na coalizão. O poder, dinheiro e influência dessas nações ajudarão a uni-las em uma confederação de 10 nações
identificada como sendo a besta. A formação dessa confederação ocidental de nações é o nascimento do antigo Império Romano predito nas Escrituras. A ela também é feita a referência como sendo a Babilônia no seu aspecto político. Apocalipse 6, versos 1 e 2. Primeiro selo. Apocalipse 13, verso 3. Daniel 2, versos 41 a 43. Daniel 7, versos 7 e 8. E 7, versos 19 a 27. Nota: muitos procuram saber onde a América se encaixa na profecia. Daniel 2, verso 43, mostra que o Império Romano, cujas raízes estão na Europa Ocidental, se misturará com a semente humana. Sem dúvida, isto se refere à imigração dos povos da Europa Ocidental para as Américas do Norte, Central e do Sul. As Américas foram quase que totalmente povoadas pelos que vieram da Europa. Canadá tem os povos da França e Grã-Bretanha. Os Estados Unidos têm o povo da Grã-Bretanha e uma mistura de todas as outras nacionalidades europeias. O México e outros países da América Central foram povoados principalmente pelos espanhóis. Os países da América do Sul são, na maioria, originários da Espanha, exceto o Brasil, povoado principalmente por portugueses. Todas estas nacionalidades são europeias em sua origem. A falsa Igreja de Roma, o sistema religioso, controlará o império revivido, o sistema político, durante algum tempo. É a isto que é feita a referência como sendo a mulher montada sobre a besta. Apocalipse 17, versos de 1 a 13. A cidade de Roma será a capital do império recém-revivido, o trono imperial. Apocalipse 17, versos de 9 a 13. Ao mesmo tempo, Deus colocará no coração dos judeus as duas tribos, Judá e Benjamim, o desejo de voltar à terra de Israel. Gênesis 31, verso 3. Isaías 18. Um poder naval, provavelmente o Império Romano recém-revivido, auxiliará os judeus em seu propósito de voltar à terra de Israel. Essa potência marítima irá causar um retorno nacional dos judeus, das duas tribos. Cerca de 13 a 14 milhões de judeus irão retornar vindos de todas as partes do mundo, somente por razões políticas, comerciais e culturais. Isaías 18, Salmo 73, verso 10. A grande multidão de judeus voltará em incredulidade. Serão apóstatas, havendo abandonado o conhecimento de Deus e a Bíblia. Salmo 73, versos 8 a 12. Salmo 1, versos 4 a 6. Isaías 17, verso 10. Dentre a multidão de judeus que voltam, haverá um notório remanescente temente a Deus e separado dos apóstatas por terem fé em Jeová. Eles temerão a Deus e tremerão da sua palavra. Salmo 1, versos 1 a 3. Isaías 17, versos 6 e 7, 66, verso 2, Malaquias 3, verso de 16 a 18.
A esperança do remanescente judeu fiel será a vinda do há muito esperado Messias para estabelecer o reino em conformidade com as Escrituras do Antigo Testamento. Salmo 2. Alguns dentre o remanescente fiel, chamados de Mashilim, os sábios ou instruídos, a anotação em Daniel 11, verso 33, na Bíblia traduzida por John Nelson Darby, irão instruir os demais nos caminhos do Senhor. Em consequência disso, surgirá um testemunho para Deus ao redor de Jerusalém. Daniel 12, versos 1 a 3 e 10. O Evangelho do Reino será pregado. Serão principalmente os judeus que pregarão esse Evangelho no início, porém mais tarde os gentios também o pregarão. Aqueles que não rejeitaram conscientemente o Evangelho da graça de Deus pregado na era cristã, terão uma oportunidade de receber o Evangelho do Reino. Uma grande multidão de judeus e gentios crerá no Evangelho, sendo abençoada sobre a terra no estabelecimento do reino. Mateus 24, verso 14, Salmo 96, Apocalipse 7. Nota: o Evangelho do Reino não deve ser confundido com o Evangelho da graça de Deus. Atos 20, capítulo 24, verso 24. Que os cristãos estão pregando atualmente. O Evangelho da graça de Deus promete justificação pela fé em Cristo e um lar com Ele no céu por toda a eternidade. O Evangelho do Reino declara as boas novas da vinda do Rei que estabelecerá seu reino em poder sobre a terra. Aqueles que vierem a crer no Evangelho do Reino quando for pregado e forem preservados durante a tribulação, entrarão no reino para usufruir de suas bênçãos sobre a terra. Trata-se do mesmo Evangelho que era pregado antes do Pentecostes por João Batista, Mateus 3, 1 e 2, pelo Senhor Jesus Cristo, o Rei, Mateus 4, 17, e por seus discípulos, Mateus 10, verso 7. A 70ª semana de Daniel. A grande multidão de judeus, os muitos de Daniel 9, verso 27, fará uma aliança com o Império Romano revivido para buscar os que pensarão ser uma proteção das nações árabes vizinhas e da crescente pressão política no Oriente Médio. Confiarão no poder militar de Roma, a besta, ao invés de confiarem no Senhor. Daniel 9, verso 27, Isaías 28, versos 14 a 19, Isaías 8, verso 9, 1 Tessalonicenses 5, verso 3, Salmo 20, verso 7. O remanescente fiel de judeus será aconselhado, provavelmente por meio da voz dos profetas entre eles, a não participar da aliança, mas a santificar o Senhor dos Exércitos em seus corações e confiar somente nele. Isaías 8, versos 11 a 13, Salmo 20, verso 7. A assinatura desse concerto com a morte e a aliança com o inferno entre os judeus e a besta romana dará início à semana profética das 70 semanas de Daniel, então ainda por se cumprir. Esta semana equivale a um período de 7 anos. Nota: deve ser notado que esse período de 7 anos da profecia
não se inicia com o chamado da igreja, conhecido como arrebatamento, mas com a aliança firmada. Haverá um curto período de tempo entre o arrebatamento da igreja e o estabelecimento da aliança, talvez um período de dias ou semanas. Está claro que o Império Romano não pode fazer uma aliança com os judeus antes de existir. Isso requer que o império seja antes restabelecido. Daniel 9, verso 27, Isaías 28, versos 14 a 19. Haverá um período de 7 anos de tribulação. Esta tribulação cairá sobre o mundo todo, Apocalipse 3, verso 10. Mas, principalmente sobre os judeus por rejeitarem seu Messias, Jeremias 30, verso 7. Durante esse período, Deus começará a tratar com a nação de Israel para introduzir nas bênçãos do reino aqueles dentre eles que forem autênticos. O princípio de dores. O período dos primeiros 3 anos e meio da semana profética é chamado de princípio de dores. Mateus 24, verso 8. Os judeus, ao retornarem à sua terra natal, trarão o que há de melhor no mundo, obtido por seu sucesso comercial. A terra de Israel ficará cheia de ouro, prata e tesouros sem fim. Gênesis 31, versos 17 e 18. Isaías 2, versos 7 e 8. Salmos 73, versos 3 a 12. Os judeus apóstatas terão um templo na terra, oferecerão sacrifícios, guardarão os sábados e festas apenas como uma tradição. Mateus 24, verso 15, 2 Tessalonicenses 2, verso 4, Salmo 42, verso 4, Daniel 9, verso 27, Daniel 12, verso 11, Isaías 1, versos 10 a 15, Salmos 1 a 41, primeiro livro dos Salmos, Salmo 42. A grande multidão de judeus apóstatas será levada a adorar sem ter qualquer tipo de pensamento voltado para Deus. Aquele que sacrifica uma ovelha será como que degola um cachorro. Seus caminhos diante do Senhor serão uma abominação. Isaías 1, versos 10 a 15, 66, versos 13 e 4. Os primeiros procedimentos do Senhor para com o mundo durante o período da tribulação terão um caráter providencial, isto é, terremotos, fome, pestes, etc. Tais procedimentos são chamados selos de juízo. Apocalipse 6, versos 1 a 17. Mateus 24, versos 6 e 7. Não muito depois de os judeus haverem retornado à terra de Israel, as condições no Oriente Médio, Europa Ocidental e provavelmente na América, a terra profética, tornar-se-ão intranquilas. Haverá conflitos em todos os aspectos da vida. A violência e o derramamento de sangue serão abundantes. A paz civil será extirpada da terra. Apocalipse 6, versos 13 e 4. Segundo selo. Guerras e rumores de guerras encherão o ar. Mateus 24, versos 6 e 7. À medida que forem transcorrendo os primeiros 3 anos e meio, a agricultura começará a fracassar, seguindo-se a fome generalizada. Dores e aflições se multiplicarão. Apocalipse 6, versos 5 e 6, terceiro selo.
Mateus 24, verso 7. A privilegiada classe alta não será afetada inicialmente pela carestia. Muitos desses serão judeus que terão acumulado para si grandes fortunas. A classe trabalhadora, porém, sofrerá severamente. Apocalipse 6, verso 6. A peste irá se alastrar pela Europa Ocidental, a quarta parte da terra. A morte virá em seguida. Apocalipse 6, versos 7 e 8, quarto selo. Mateus 24, verso 7. Conforme o cenário vai se tornando mais tenebroso, o corrupto sistema religioso de Roma, com seu poder totalitário sobre o império, começará a martirizar as testemunhas judias que estarão pregando o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino são as novas da vinda do Messias, que subjugará todo o domínio e estabelecerá seu trono em Sião, Jerusalém, de onde julgará o mundo. Roma tratará essas testemunhas como revolucionários que buscam minar seu controle por meio da propagação de doutrinas acerca de um outro governo vindouro. Como resultado, muitas dessas fiéis testemunhas judias serão condenadas à morte por causa da palavra de Deus e do testemunho que levarão. Apocalipse 6, versos 9 a 11, quinto selo. Mateus 24, verso 9. 1 Reis 19, versos 1 a 3. À medida que for chegando a metade da semana, haverá guerra no céu. Miguel, o arcanjo, e seus anjos vencerão Satanás e seus anjos, expulsando-os do céu e lançando-os na terra. Satanás, sabendo que dispõe de pouco tempo, empregará toda a sua energia para arrastar o mundo após si. Apocalipse 12, versos 7 a 12. Os céus regozijar-se-ão quando Satanás for lançado fora. Ver-se-ão livres da presença do mal. Desse momento em diante, a esfera de ação de Satanás ficará restrita à terra. Apocalipse 12, verso 12. Compare Jó 15, verso 15. Efésios 2, verso 2. 6, verso 18. Ao ser expulso do céu, Satanás causará uma grande convulsão no mundo, principalmente no Ocidente. Ele entrará na arena política causando uma revolta geral. Haverá um colapso completo da ordem da autoridade civil e governamental. O governo do Ocidente, sob a liderança da meretriz, a falsa igreja, tornar-se-á caótico, resultando em desordem e anarquia. Apocalipse 6, versos 12 a 17, sexto selo. Isso semeará o terror nos corações dos habitantes da terra, enquanto assistem ao desmoronamento do sistema, ou seja, das repartições governamentais, negócios, organizações, etc. Haverá pânico dentre as nações em perplexidade, homens desmaiando em seus corações por causa do medo, ao começarem a perceber o trovejar do juízo vindouro. Apocalipse 6, verso 15 a 17, Lucas 21, versos 25 e 26. A metade da semana. Satanás, necessitando de agentes para cumprir seu propósito,
levantará um homem em meio ao confuso estado de coisas que ele criou no Ocidente. Esse homem é o chifre pequeno. Daniel 7, verso 8, versos 20, 24 e 25. Trata-se da besta em pessoa. Apocalipse 13, versos 1 a 8. 17, versos 10 a 18. 19, verso 20. O rei de Babilônia. Isaías 14, verso 4. Esse homem será também um gentio, pois a besta vem do mar. Apocalipse 13, verso 1, 17, verso 15. A inquieta situação dos povos gentios, e dentre os 10 chifres que são as nações gentias da Europa Ocidental. Daniel 7, versos 8, 20, 24 e 25. Satanás investirá este homem, o chifre pequeno, de extremo poder. Ele estará plenamente apto a ser um elo de ligação com Satanás. Apocalipse 13, verso 4. Mediante o seu poder, Satanás controlará também os líderes governamentais, estrelas do Ocidente. Apocalipse 12, verso 4. O chifre pequeno, com a ajuda do poder satânico, dominará rapidamente o Império Romano revivido e tornar-se-á, como um ditador, a cabeça do império. Parece que ele irá ganhar o controle do império por meio de intimidação. Após derrubar 3 dos 10 chifres, as 10 nações, os outros submeter-se-ão, dando a ele o seu poder. Daniel 7, versos 8 e 20, versos 24 e 25. Apocalipse 17, versos 13 e 17. Imediatamente após isso, a besta, a confederação das 10 nações, tendo o chifre pequeno por cabeça, irá destituir e destruir a meretriz, a falsa igreja, o sistema religioso que esteve controlando o império durante os primeiros 3 anos e meio. É disso que nos fala o Apocalipse quando anuncia que a Babilônia é caída. A Babilônia política destrói a liderança religiosa do império. Apocalipse 14, verso 8, 17, verso 16, 18, verso 2. Havendo derrubado o sistema religioso, o império assumirá uma nova e diferente forma, passando a ser satanicamente controlado pelo chifre pequeno. A besta irá continuar nessa forma por 42 meses, ou os últimos 3 anos e meio. Apocalipse 13, versos 2 a 8. Nota, antes disso, a besta, a confederação das 10 nações, foi vista subindo do mar. Apocalipse 13, 1. Mas agora é vista como subindo do abismo. Apocalipse 17, verso 8. O que implica um controle satânico? Todo mundo se maravilhará diante da besta, a confederação ocidental das 10 nações, em sua nova forma. Apocalipse 13, verso 3, 17, verso 8. Por volta dessa época, um outro homem se levantará na terra de Israel, o qual será movido pela energia de Satanás. 2 Tessalonicenses 2, verso 9. Ele será um israelita, talvez da tribo de Dan. Daniel 11, verso 37. Gênesis 49, versos 16 e 17. Omitida também em Apocalipse 7. Ele irá agir em conjunto com a primeira besta, o chifre pequeno,
e será como seu primeiro-ministro. Ele é o anticristo, 1 João 2, verso 18. Também conhecido como o Rei, Daniel 11, verso 36, Isaías 8, verso 21, 30, verso 33, 57, verso 9. O homem do pecado, 2 Tessalonicenses 2, verso 3. O filho da perdição, 2 Tessalonicenses 2, verso 3. O iníquo, 2 Tessalonicenses 2, 8. Ou ilícito, confira a tradução literal, a estrela caída, Apocalipse 9, verso 1. A segunda besta, Apocalipse 13, versos 11 a 18. O falso profeta, Apocalipse 16, verso 13, 19, verso 20, 20, verso 10. O pastor inútil, Zacarias 11, versos 15 a 17, Salmo 14, verso 1, Salmo 53, verso 1. O homem sanguinário e fraudulento, Salmo 5, verso 6, etc. O príncipe profano e ímpio de Israel, Ezequiel 21, verso 25, e o príncipe de Tiro, Ezequiel 28, verso 2. O Salmo 10 dá a descrição do caráter moral desse homem de pecado. Nota, o anticristo é também tipificado pelas seguintes pessoas: Abimeleque, Juízes 9, Saul, 1 Samuel 8 a 31, Absalão, 2 Samuel 15 a 19, Acabe, 1 Reis 16 a 18, Acás, 2 Reis 16, Sebna, Isaías 22, Zedequias, Jeremias 39 e 52, o mercenário, João 10, versos 10 a 13, Amã, Ester 3 a 7, Herodes, Mateus 2. Esse homem de pecado, o anticristo, apresentar-se-á aos judeus como seu Messias, e eles recebê-lo-ão e farão dele o seu rei. Ele reinará sobre a terra de Israel. João 5, verso 43, Daniel 11, verso 36 a 39, 2 Samuel 15, versos 2 a 6 e 11. O anticristo estabelecerá o seu trono de governo em Jerusalém e promoverá seus corruptos lacaios e admiradores para que ocupem posições de governo sobre a terra de Israel. Jerusalém será totalmente entregue a toda sorte de iniquidade. Isaías 1, versos 21 a 23. Daniel 11, verso 39. Isaías 28, verso 14. 1 Samuel 22, versos 7 e 8. A descrição moral dos judeus apóstatas que seguirão o anticristo pode ser vista nas seguintes passagens. Salmo 14, 35 a 36, 73, versos de 3 a 12, Isaías 58 e 59. A besta, com a ajuda do anticristo, romperá a aliança com os judeus. Eles abolirão toda atividade religiosa em seus domínios. A parte ocidental da terra, inclusive Israel, fazendo cessar a falsa adoração de Israel e da corrupta cristandade. O objetivo é abrir caminho para a adoração da besta e da sua imagem. Daniel 9, verso 27, Apocalipse 17, verso 16, Salmo 55, verso 20. Uma imagem idólatra da besta será colocada pelo anticristo no templo em Jerusalém. Trata-se da abominação da desolação. Ele proclamará um edito por todo o império para que a imagem seja adorada.
A idolatria será imposta aos judeus em Israel. Essa adoração idólatra será também imposta aos adoradores terrenos da cristandade apóstata, que ouviram e recusaram o evangelho da graça de Deus durante a era cristã. Daniel 3, versos 1 a 7, 9, verso 27, 12, verso 11, Mateus 24, verso 15, Apocalipse 13, versos 12 a 15, 2 Reis 16, versos 10 a 18. A besta e o anticristo tomarão então o total controle da terra de Israel. Mantê-la-ão cativa, como pertencente ao seu império, pelos últimos 3 anos e meio. Tudo na terra de Israel ficará sujeito a eles. Apocalipse 11, verso 2, Lucas 21, verso 24, Êxodo 3 a 12. Nota: a Babilônia da antiguidade manteve os judeus em cativeiro há muito tempo atrás, mas os judeus irão uma vez mais ser cativos da Babilônia pelos poderes ocidentais. Por intermédio da besta e do anticristo, e necessitarão de livramento. A libertação dos judeus de outrora chegou com a vinda de Ciro, o rei da Pérsia, chamado de escolhido do Senhor. Isaías 45 a 48, verso 20, que derrotou os babilônios. Ciro é um tipo do Senhor Jesus, que aparecerá no final da tribulação para destruir a besta e o anticristo, dando ao remanescente fiel o livramento. Após Ciro haver libertado os judeus, deu ordem para que reconstruíssem o templo em Jerusalém e restabelecessem a adoração a Deus. Esdras 1, versos 1 a 11, Isaías 45, verso 13, o que o Senhor também fará. Ezequiel 40 a 48. Uma vez que todo o conhecimento de Deus será abolido dos domínios da besta e do anticristo, haverá uma fome pela palavra de Deus. O povo buscará a palavra do Senhor e não a encontrará. Amós 8, versos 11 e 12. Deus enviará um forte engano sobre a terra. O anticristo, por meio de suas maravilhas e sinais de mentira, enganará a culpada multidão apóstata de adoradores terrenos tanto da cristandade como de Israel, isto é, aqueles que rejeitaram conscientemente o evangelho da graça de Deus que é pregado hoje durante o período da Igreja. Eles crerão na mentira do anticristo e adorarão a besta e a sua imagem, selando sua sentença. Apocalipse 13, versos 11 a 15, 2 Tessalonicenses 2, versos 9 a 12. Além disso, o anticristo fará com que todos na terra ocidental, cristandade, e na terra de Israel recebam a marca da besta tanto na testa como na mão direita. Sem essa marca, as pessoas não poderão comprar ou vender. Apocalipse 13, versos 16 a 18. O remanescente judeu fiel e quaisquer gentios que crerem no evangelho do reino recusar-se-ão, por motivo de consciência, a adorar a imagem da besta e receber a sua marca. Isso atrairá a amarga ira da besta e do anticristo, que juntos promoverão uma terrível perseguição, tal qual o mundo jamais conheceu. Farão guerra contra os santos e vencerão a muitos. Apocalipse 12, versos 6
e 13 a 17. 13, versos 7 e 13. Daniel 3, versos 1 a 25. 7, verso 21. Mateus 10, versos 16 a 23. 24, versos 21 e 22. Marcos 13, verso 9, verso 19. Miqueias 7, verso 2.